Olá pessoal, tudo bem? Então vamos finalizar aqui, né, o nosso tópico de testes de software. Esse aqui vai ser o último bloco do ciclo que eu considero o básico de testes, ok? Então a gente falou de uma quantidade enorme de testes, ok? Então vamos acompanhar aqui no slide comigo. Vamos lá. Então a gente vai falar de alguns tópicos relevantes, né? Para fechar, normalmente o curso eu fecho a última unidade com esse assunto, tópicos relevantes. O Presma, ele tem lá uma classificação que eu mostrei aqui nas aulas para vocês, né? Ele divide lá software convencional, software no contexto orientado a objeto e web apps, né? Web apps, né? São o software, né? Os sistemas aplicativos web, né? Então, dentro desse contexto de web apps, tem alguns tipos de testes também. Veja que são muito pouco cobrados pelas bancas. Então eu vou apresentar aqui os mais importantes e falo de alguns que você deve lembrar com carinho, tá? Então vamos lá. Aqui no contexto de web apps, né, web apps, né, o teste de conteúdo é um que as bancas cobram de vez em quando, né? Ele é usado para descobrir erros de conteúdo que podem ser atribuídos, né, ao conteúdo derivado dinamicamente, controlado por dados adquiridos de um ou mais banco de dados. Então ele está aqui, ó, o teste de conteúdo, né? E aqui no contexto de web app você tem lá no mais alto nível projeto de interface, projeto estético, projeto de conteúdo, né, vai descendo, projeto de navegação, projeto de arquitetura, projeto de componente. Os testes que vão aqui no nível mais baixo, né? Teste de configuração, teste de desempenho, teste de segurança. Nós falamos disso, né? E aqui o teste de componente interagindo com isso e teste de navegação, teste de interface. Isso aqui no contexto de web apps, né? Web apps. Então, volta aqui comigo aqui, acompanha. Então, gente, olha só. O teste de conteúdo, qual é a grande questão dele? É porque você tem, vou mostrar no próximo slide, você tem camadas até chegar ao banco de dados. E tem um conteúdo que é gerado dinamicamente, né? A gente sabe que as páginas web, elas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas, né? Elas podem ser estáticas quando você tem basicamente um HTML lá padrão. Mas elas são dinâmicas, elas são montadas a partir de consultas no banco. Então tem que ser realizado testes para ver se essas consultas estão retornando e o conteúdo está sendo construído adequadamente. Basicamente é isso o teste de conteúdo, ok? Então vamos acompanhar aqui no slide comigo, vamos lá. E aí, devido a isso, surge a necessidade, na verdade, do teste de base de dados, né? Por quê? Porque você percorre um monte de camadas, tá vendo aqui as camadas, ó? Camada do cliente, né? Interface com o usuário, aí já tem a camada do servidor, vai descendo aqui os dados, ó. Aí tem outra camada de servidor, né? Já a transformação de dados com SQL. Aí a camada que faz o gerenciamento do banco de dados, os dados brutos, né? Até chegar à base de dados, ok? No contexto dos SGBDs, né? Em muitos domínios de aplicação, né? Como esse aqui, você interfaceia com um sistema sofisticado de gerenciamento de banco de dados e cria um objeto de conteúdo dinâmico em tempo real usando os dados adquiridos em um banco de dados. Então, o foco aqui no de conteúdo é você ver se essa consulta, né, naquela pirâmidezinha, você gera o conteúdo adequadamente, e aqui verificar, nesse contexto teste de base de dados, é verificar se todo esse conteúdo que é gerado dinamicamente está sendo realmente, né, respondido pelo banco de dados em tempo real, né? Então você faz lá as queries, né, e se isso retorna os objetos, com foco em testar realmente a base de dados, beleza? Então, gente, volta aqui comigo. Então, no teste de base de dados, você tem a necessidade de testar se o banco de dados vai responder às consultas que você faz. É basicamente isso, né? Você pode falar, ah, meu Deus, mas isso está parecendo um teste de desempenho, teste de carga. Esses tipos de teste podem fazer isso, mas as bancas vão lá e perguntam especificamente desse tipo de teste quando você quer verificar se a base de dados está respondendo às consultas. Então ele vai lá e chama de teste de base de dados, né?
é incrível, né? Mas a banca cobra, a gente tem que falar, não tem para onde correr. Então, volta aqui comigo no slide, vamos lá. E para finalizar, aí a gente fala do teste de usabilidade, né? Teste de usabilidade, esse aqui está se falando muito. Por quê? Porque as aplicações web, ela tem muito de usabilidade, né? Que a usabilidade, ela tem focos aqui na facilidade de uso, né? Facilidade de entendimento e previsibilidade. E você sai testando isso aqui, ó. Se a interface ela é confusa, né? Se ela é inconsistente, falta uniformidade, né? Então, quanto mais sobe aqui no nível, melhor, né? Então, é mais fácil de aprender, ela pode ser enganosa, difícil de aprender, desajeitada, simples, efetiva. Então, vai melhorando a facilidade de uso, né? Pode ser confusa, um tanto ambígua, informativa, clara, aí aumenta a facilidade de entendimento, né? Inconsistente, né? Falta de uniformidade, aquelas telas que não tem padrão, né? O botão uma hora de uma cor, outra hora de outra, o texto uma hora de uma cor, uma hora de outra, isso aí fica complicadíssimo, né? A previsibilidade cai muito. Então, geralmente uniforme, previsível, né? Então, quando tem uniformidade, se torna previsível. Então, nós vamos ver agora algumas questões e basicamente a gente realmente agora fecha lá os testes falados pelo Presma, ok? Eu trouxe esses 3 aqui porque caem pouquíssimas questões dele, mas vai que cai, né? Às vezes a banca não está cobrando tanto, daqui a pouco ela começa a cobrar. E aí, olha só, a gente também, né, no começo do curso a gente falou da questão da inspeção, né? Eu disse que retomaria durante o curso para a gente falar um pouquinho da inspeção e das ferramentas. Então, a gente vai fechar aqui dentro dos tópicos relevantes, ok? Então, ferramentas de teste estático, né? Basicamente, né, na indústria, né, de software, existem 3 tipos diferentes de ferramenta de teste estático. Ferramenta de teste baseada em código, linguagem especializada de teste e ferramenta de teste baseada em requisitos, né? As ferramentas de teste baseada em código, o que elas fazem? Elas aceitam código-fonte como entrada e executam uma série de análises que resultam na geração de casos de teste. Um exemplo disso é o Sonar, né? Ele faz isso. Então isso aqui ele é um tipo de verificação, né, que tem a ver com a inspeção que a gente falou lá na primeira aula, ok? Então você não tem que executar o código-fonte. Basicamente a ferramenta percorre o código-fonte verificando uma série de coisas, como nome de variável mal definidos e entre outras, ok? Não preciso me aprofundar muito, porque você vai ver que a quantidade de questões desse tema aqui no total do assunto de teste de software é ínfimo, ok? Então, você sabendo isso aqui, basicamente, se cair alguma questão, no dia que cair, você vai acertar. Porque é muito pouco cobrada. Mas, como eu tinha falado no começo que ia retomar na questão da inspeção e das ferramentas, estou retomando. Linguagem de testes especializadas. Então, por exemplo, tinha a linguagem Atlas, né, que não é mais muito utilizada hoje em dia. Ela permite ao engenheiro de software escrever especificações detalhadas de teste que descreve cada caso de teste e a logística para a sua execução. Então, é uma linguagem específica para você desenvolver testes, ok? No contexto de ferramentas de teste estático. Depois a gente vai falar do outro tipo de ferramenta. Próximos slides. E é baseado em requisitos, né? Isolam requisitos específicos de usuário e sugerem casos de teste ou classe de teste que exercitarão esses requisitos. Beleza? São basicamente esses 3 tipos de ferramentas de teste estático. Aí nós temos as ferramentas de teste dinâmico, né? As ferramentas de teste dinâmico, elas interagem com o programa em execução. Veja, aqui já é o conceito lá de teste mesmo, né? Que a gente falou lá no comecinho, tem aquela separação quando está em execução ou quando não tem execução, né? Questão da inspeção, que a gente acabou de falar. Então as ferramentas de teste estático, elas fazem inspeção, ok? Então vamos lá. Então aqui, teste dinâmico, o programa tem que estar em execução. E aí você verifica, por exemplo, a amplitude do caminho, né? Testando asserções sobre o valor de variáveis específicas e instrumentando o fluxo de execução do programa de qualquer modo.
tem várias ferramentas. Aí nós vamos ver algumas questões e vamos falar das que têm sido mais cobradas. Mas tem o JUnit, que você automatiza teste de unidade. Tem o Selenium, que você automatiza testes funcionais, né, para aplicações web. E tem o JMeter, que você faz testes de desempenho, né, tanto o de carga como o de estresse. Então, vamos lá, prosseguindo aqui no nosso slide. Vamos lá. Aí a gente começa com uma questãozinha, ok? Esse bloco, o bloco final, eu trago mais questões sempre, né? Você já está se habituando a isso. Que é para a gente fazer o fechamento aí do tópico, né? Então vamos lá. Um analista de TI está participando do desenvolvimento de um software orientado a objetos, utilizando a plataforma Java. Na abordagem de desenvolvimento adotada, o código é desenvolvido de forma incremental, em conjunto com o teste para esse incremento, de forma que só se passa para o próximo incremento quando o atual passar no teste. Como o código é desenvolvido em incrementos muito pequenos, e são executados testes a cada vez com a funcionalidade adicionada ou que o programa é refatorado, foi necessário definir um ambiente de teste automatizados utilizando um framework popular que suporta o teste de programas Java, ok? A abordagem de desenvolvimento adotada e o framework que suporta a criação de testes automatizados são respectivamente quais, né? Então veja, gente, volta aqui comigo. Essas questões aqui eu ainda vou falar um pouco das ferramentas em cima das questões, ok? Então eu só citei quais são as ferramentas, as que são mais cobradas, né? Com a consulta que eu fiz na nossa base de dados de questões, aí eu trago a questão e já explico um pouco da ferramenta, beleza? A sistemática aqui é essa. Então, volta aqui no slide comigo, vamos lá. Então, olha só, tá falando aqui, né, que existe uma abordagem e, né, abordagem de desenvolvimento e um framework de suporte à criação de testes automatizados. Aí para você responder qual é a abordagem e qual é o framework, ok? Então, vamos lá. Letra A é o BDD, né? Behavior Driven Development, tá vendo aqui? BDD. Isso aqui ainda vai ser aula das nossas, vai ser tema das nossas aulas nos próximos blocos, quando a gente falar de desenvolvimento ágil, né? Das metodologias ágeis. E o JTest é o Extreme Programming Selenium, é o TDD, né? Test Drive Development, e o Jenkins é o DDD, Data Drive Development, e o teste, em teste, aí ele já inventou alguma coisa aqui, né? DDDT. E os JUnit, né? Ou, porque a metodologia DDD existe, né? Também já foi tema das nossas aulas. E o TDD, de novo, e o JUnit. Então, gente, volta aqui comigo. A gente falou rapidamente de TDD aqui no nosso curso de teste. Nós vamos falar de forma mais ampla no bloco de metodologias ágeis. Mas o que a gente falou aqui de TDD, se você lembrar, né? É que no TDD, basicamente, né, um dos princípios, a gente vai ver que tem mais, mas um dos princípios é o quê? Você pensar primeiro no teste, depois no código, certo? Então, TDD prega isso. Não é só isso, mas isso basicamente. E isso nós falamos. E com esse pouquinho que você sabe, você conseguiria responder essa questão. Então, vamos voltar lá no slide para ver a resposta? Acompanha comigo aqui. Então a resposta é a letra E. Ó. Por quê? Porque ele fala do TDD aqui, ó, quando a gente lê o enunciado, ok? Ele está falando da sistemática do TDD. E ele fala da ferramenta que pode ajudar com isso, que é o JUnit, ok? O JUnit, ele serve para isso, né? Ele é um framework de suporte à criação de testes automatizados, ok? Então, quando a gente vai desenvolvendo lá com TDD, né, a gente pensa no teste e depois desenvolve, lembra que o TDD, né, eu falei isso, ele basicamente você tem os testes lá de unidade, né, no nível menor lá dos tipos de teste, aí você vai implementando teste de unidade e vai validando o código, né, fazendo o código funcionar. E o framework que pode ser usado para isso é o JUnit, ok? Então, o JUnit serve para isso, beleza?
Vamos passar aqui para a próxima questão. Então tá aqui, ó. Deixo aí o que eu acabei de falar, né? A gente ainda vai detalhar um pouco mais metodologia das metodologias ágeis e basicamente desse método, né? Surgiu lá no XP e depois ficou tão famoso que virou uma metodologia específica, o TDD, tá? E o JUnit é um framework para automação de teste de unidade. Vamos para a próxima questão. Os testes de software devem ser executados em todas as etapas do ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software. Dentre os tipos de teste a serem aplicados, o teste de... Aí vamos lá, pensa comigo aqui. Letra A. Unidade é um teste estático realizado para verificar as unidades individuais, funções, objetos e componentes. Tá vendo que ele já agora mistura a história lá que eu apresentei na aula de hoje do teste estático e do teste dinâmico, ok? Então fica ligado. Unidade é um teste dinâmico com foco em verificar as menores unidades do programa e pode utilizar a ferramenta de automação, por exemplo, o JUnit. JUnit acabamos de falar, né? Então vamos para o terceiro item. A aceitação é um teste estático realizado logo após o teste de unidade para verificar a integração entre os componentes de software. Tá lembrando lá do teste de aceitação? É aquele teste mesmo. Ele faz isso que está na letra C? Tenta lembrar comigo aí. Letra D, falando de novo da aceitação. A aceitação é um teste estático realizado para verificar a camada de apresentação, principalmente em aplicações web. Veja que eu falei de alguns testes para aplicações web, né? Mas em nenhum momento eu falei de aceitação. Então, estou dando umas dicas aí na questão. Vamos ver se vocês conseguem responder. E aceitação, teste dinâmico com foco em verificar as unidades individuais, funções, objetos e componentes. Então, gente, vamos ver aqui a resposta. Aí eu faço a explicação. Então, letra B, né? O teste de unidade é um teste dinâmico. Lembra que no teste de unidade a gente tem que fazer o código rodar, né? Então ele não é um teste estático. Você não tem o código parado, ele tem que estar em execução. Falamos disso hoje. Então, ó, unidade é um teste dinâmico com foco em verificar as menores unidades do programa e pode utilizar a ferramenta de automação, o JUnit. Isso aqui, ó, tá correto, ok? Então é só você lembrar que basta conhecer o conceito de teste estático, né, que tem o foco na inspeção, e o dinâmico, né, que é na execução do código, né, tem que estar funcionando. Aí a gente poderia se confundir, né, você poderia se confundir, né, ficar confuso, quando falasse aqui dos testes de aceitação. Mas lembre que o teste de aceitação, ele já é o último nível lá do modelo de testes, né, no nível de que você envolve o usuário. Então ele tem a ideia de validar os requisitos. Então ele não pode ser um teste estático de cara. Logo mataria letra C, letra D. Mesma coisa a letra A, falando que o de unidade é teste estático, já morreria a maioria dos itens. Aí o letra E, por que ele estaria errada? Aceitação teste dinâmico com foco em verificar as unidades individuais. Acabei de falar o que é o teste de aceitação, se você esqueceu. Ele não é para testar unidades individuais, né, gente? Ele é um teste para você validar os requisitos lá no nível mais alto, já envolvendo usuários, né? Então, gente, olha só, volta comigo aqui. Então, veja, aqui no final, já misturamos um pouquinho aqui, né? A questão já faz essa mistura dos testes estático e dinâmico e volta lá no tipo de teste de unidade, aceitação, ok? Coloca uma ferramenta aqui no meio. Beleza? Então, não é uma questão complexa, é só você ler, lembrar o que a gente tem falado aqui no curso. Aí você conseguiria responder facilmente, ok? Então, continua comigo aqui no slide. Então, vamos lá para a próxima questão aqui, questão 3. Então, gente, olha só. Vamos ler aqui essa questão, né, da banca Comperv. O Selenium é um framework de teste de software para aplicações web. A respeito do Selenium, analise as afirmativas abaixo. Então a gente vai falar um pouquinho agora do Selenium, ok? Primeira opção. O Selenium consiste em uma suíte de ferramentas para auxiliar a automação de teste baseado na interface web. Segunda, o Selenium WebDriver consiste em uma API para auxiliar
a automação de teste baseada na interface web. Terceira, o Selenium WebDriver consiste em um plugin para o Firefox que auxilia a automação de teste baseado na interface web. E a quarta, no Selenium WebDriver é possível gravar o passo a passo de um usuário acessando uma página web a partir de um navegador. Obviamente, como eu não falei basicamente nada do Selenium, né? Aquele aluno que já conhece o Selenium consegue responder. O que não conhece, eu vou analisar os itens e aí você vai conhecer um pouquinho mais do Selenium, ok? Então, você não teria como acertar a questão aqui nesse momento. Eu trouxe a questão mais para a gente ver como a banca cobra e ver o que basicamente a gente tem que conhecer dessa ferramenta, ok? Então, vamos ver qual é a resposta. Então, letra B, ó. Só está certo o 1 e o 2, ok? O Selenium, então, é o quê? Consiste em uma suíte de ferramentas para auxiliar a automação de teste baseado na interface web. A primeira você conseguiria acertar, né? Porque eu falei um pouquinho do que era o Selenium quando a gente foi falar lá de ferramentas de teste dinâmico, né? E a segunda opção também está correta. O Selenium WebDrive consiste em uma API para auxiliar a automação de teste baseado na interface web. Então existe o Selenium WebDrive, que é essa API, né, para você fazer a automatização de teste. A letra 3 e 4, ela está errada por quê? Né? Por que você não poderia ter marcado, né? A resposta é a letra B, está aqui, 1 e 2, correta. Porque é o seguinte, o Play and Record que fica instalado no navegador como plugin, ok? Então, tá errado que ele não acontece dessa forma aqui, ó. O Selenium WebDriver consiste em um plugin para o Firefox que é o seu... Não, na verdade não, o Play and Record fica instalado no plugin, ok? E a mesma coisa para quarta opção, ok? Então, tem que ter esse plugin aqui no navegador, ok? Então, volta comigo aqui. Selenium, basicamente, né? Quando você fala de teste automatizado, testes funcionais automatizados, né? Quem não conhece essa ferramenta, né? Recomendo que tente utilizá-la, né? Que aí vai ficar mais fácil você entender. As questões de ferramentas são muito poucas aqui nos concursos, ok? Conjunto enorme de questões que corresponde a 1%. Agora, se o cargo for mais técnico e cair no edital falando Selenium, aí você deve aprofundar um pouco mais, né? Você tem como aprofundar, já falei para vocês tem os nossos materiais extras aí na assinatura. Não é só essa aula, ok? Mas o Selenium, o que é que ele faz? Você automatiza mesmo um cadastro. Então ele vai lá e simula os passos de um cadastro, né? Então veja, quando a pessoa vai lá e cadastra, ela não passa pelo formulário e clica no botão no final para o cadastro, o Selenium faz esse caminho, ok? Então ele funciona dessa forma. Aí, o que é chato lá do Selenium? Eu já utilizei o Selenium, né? Você mudar campos, né? Acrescentou campos, desenvolveu novos campos. Você tem que reprogramar, né? Então tem uma programaçãozinha lá para você adicionar esses campos e fazer o teste funcionar novamente. Beleza? Então, basicamente eu trouxe essa questão para você saber o que o Selenium faz e um mínimo aqui do seu funcionamento. Basicamente isso, ok? Pouquíssimas questões sobre esse assunto. Se cair, se o edital falar especificamente, aí você tem que aprofundar um pouco mais. Se não, isso aqui que você já viu já está de bom tamanho. Então, acompanhe aqui mais algumas questões. Vamos lá, nosso material. Questão 4. Então, nos métodos ágeis, as equipes são auto-organizadas e exigem ter ferramentas de apoio para que as equipes mantenham a qualidade do software. Para este fim, a ferramenta Sonar tem como utilidade, então, uma questão falando da ferramenta Sonar. O que ela faz, né? Letra A, geração de relatórios dinâmicos que dão feedback sobre a qualidade do código que está sendo produzido. Letra B, a produção automática de diagramas UML para garantir a qualidade da documentação do sistema produzido. Falei muito nessa aula de hoje de UML, né, gente? Vamos lá, presta atenção aí no que eu falei. Eu não falei de UML, né? Então essa letra B aí tá bem estranha. Mas vamos ver aqui as demais. Letra C, a execução de testes estáticos e dinâmicos de todo o código que está sendo produzido para manter a qualidade do software.
Letra D, a elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais automaticamente com base no código que está sendo produzido, garantindo que o software corresponda às expectativas dos clientes. Então, o que faz o sonar, né? Vamos ver aqui a resposta. Letra A. Então, só está correta a letra A. O sonar faz isso aqui, geração de relatórios dinâmicos que dão um feedback sobre a qualidade do código que está sendo produzido, ok? Então, eu deixo a justificativa aqui, ó. A versão atual é o chamado Sonar Cube, né? Anteriormente conhecido como Sonar. É uma plataforma de código aberto para inspeção, tá vendo aqui a palavrinha inspeção? Contínua de qualidade de código, para realizar revisões automáticas com análise estática de código, né? Para detectar bugs. Códigos, aqui ficou assim, na verdade, códigos mal cheirosos, né? Tem tá lá do code smells, né? Então aqui não ficou legal, eu vou corrigir depois, mas é só para você entender aqui. O slide que vai ficar disponível para você vai estar corrigido, não se preocupe. E vulnerabilidade e segurança, né? Em mais de 20 linguagens, ok? Incluindo Java, né? Android, C, por aí. Então tem um Sonar que faz isso aqui. Ele faz geração de relatórios dinâmicos que dão feedback sobre a qualidade do código, ok? Isso aqui era código mal cheiroso, né? Code smells, né? Coisa que não está cheirando muito bem. Beleza? Então vamos para a próxima. Questão 5. E a gente já finaliza esse bloco. Os elementos que fornecem acesso às informações obtidas pelo JMeter durante os testes de carga são denominados tecnicamente de... Então, gente, volta aqui comigo. O JMeter é usado para teste de carga. Também é um software bem simples, ok? Questões reduzidíssimas em concurso. Você usar o JMeter uma vezinha na vida, você consegue matar. Agora essa questão ela vai lá na utilização do JMeter, ok? Então a gente vai ter que conhecer um pouquinho de como ele funciona. Volta aqui comigo no slide, vamos lá. Então, teria que responder, né? Como você não conhece praticamente nada, eu vou deixar aqui um justificativo do JMeter após a resposta. Então vamos lá. Aqui, né, os elementos que fornecem acesso a informações pelo JMeter durante os testes de carga são denominados de letra A, são os listeners, ok? Então, para você conhecer um pouquinho melhor do JMeter, né? Para você fazer qualquer teste que você venha a utilizar o JMeter, é necessário você criar um plano de teste, ok? E no plano de teste, você tem que colocar esses elementos, ou pelo menos alguns deles, um thread group, né? Esse é o ponto de começo. Todos os outros elementos do test plan, né, do plano de teste, devem estar sob este. Como o próprio nome ressalta, este controla as threads que serão executadas pelo teste, ok? Então, gente, volta aqui comigo. O JMeter é para fazer teste de carga. Então, você simula, não sei, por exemplo, uma quantidade de X acessos simultâneos. Então, você gera as threads, ok? Então, você tem que criar um plano de teste e colocar lá uma quantidade de threads. É isso que ele está falando aqui, ok? Os listeners são escutadores. Então, quando você roda isso, eles ficam escutando e coletando. É o que a questão está falando, basicamente. Volta aqui comigo no slide. Vamos lá. E aí, nós temos os controles, que tem dois tipos, sampler e o lógicos, ok? Os samplers são controladores pré-definidos para requisições específicas, né? Podendo ser customizados com exceção de configurações. Então, gente, isso aqui são detalhes do JMeter, beleza? Basicamente, você vai saber que o JMeter ele tem os listeners. E ele funciona com o plano de teste e você tem a thread group, ok? Então, a resposta fala de listener, por isso está negrita aqui, né? O que são? São os elementos que fornecem acesso a informações obtidas pelo JMeter durante os testes. Eles ficam escutando e vão gravando no log lá. E o JMeter tem umas ferramentinhas que você pode gerar gráfico. Bem interessante essa ferramenta, certo? Então, ó, você pode colocar timers, né? Por padrão, o JMeter faz requisições sem pausas entre elas. Então, às vezes, você precisa colocar uma pausa. Você está disparando lá uma quantidade de requisições, mas você quer que dispare e depois pause. Então, você coloca os timers, ok? Os assertions, né? Usado para verificar se a resposta obtida na requisição é esperada, podendo ser usadas expressões regulares na comparação. Então, você manda uma requisição e você tem que verificar se aquela requisição respondeu corretamente, ok? E aí tem outros elementos, configuration elements, o pré-process, os post-process, ok?
Então o Configuration Elements, ele pode, ele não faz requisições, mas eles modificam as requisições, ok? E o pré-process, como já fala, né, são as pré-configurações das requisições. E os posts, né, executam algumas ações depois de fazer a requisição. Então, esse aqui basicamente, né, essa aqui é a lista de elementos lá do JMeter. Mais uma vez, se o cargo for mais técnico, você tem que pelo menos tentar utilizar o JMeter uma vez para você ver como funciona, porque fica muito mais fácil de entender, ok? Então trouxe a questão aqui como forma de provocar, beleza? E para isso você vai ter nosso material extra, né? Não é só apenas essa aula. Então, gente, fica aí o gabarito, ok? Mas, como sempre, você já conhece, volta aqui comigo. A gente encerra, né, dentro do curso de Engenharia de Software, o tópico testes de software. Então a gente viu lá desde o comecinho o que é teste, né? Falamos dos vários tipos de teste e mostramos aqui no final a questão de ferramentas, alguns testes ainda de web apps que as bancas podem cobrar, mas esse bloco aqui final, né, outros tópicos relevantes, são tópicos que são cobrados, mas com menor expressividade, né? Bem menos. Então, dependendo lá do edital, aí você aprofunda um pouco mais aqui nesses temas. Mas não são temas que eu não posso deixar de falar dentro de um curso de teste de software, ok? Então, eu agradeço vocês aí por terem acompanhado. Espero que tenham gostado aí do curso. E a gente encerra esse bloco, tá bom? Acompanhem, porque no curso de Engenharia de Software nós vamos falar ainda de outros temas bem interessantes, tá bom? Então, até mais!